Você já ouviu falar sobre um vazio no homem que só Deus pode preencher? Pois é, sobre isso que nós vamos falar, juntamente com esse assunto que você viu na capa do vídeo. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui para a gravação de mais esse vídeo, onde vamos falar sobre esse assunto que repercutiu esse final de semana, até ontem estava repercutindo, sobre essa cantora Taylor Swift, acho que é assim que pronuncia, né? Um show dela que veio ser cancelado no sábado ou no domingo e foi prolongado para segunda-feira, onde tinha muitas pessoas ali que já tinham comprado ingresso, já estavam ali desde não sei que dia ali esperando, sofrendo ondas de calor, pessoas morreram ali. E vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esses comportamentos humanos que muitas vezes parece ser fora do normal, né? Parece ser uma coisa inacreditável, surreal. Acho que essa é a palavra correta. Comportamentos surreais da humanidade. Amém? Então nós vamos começar a ler primeiramente o livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos falar sobre a criação, né? Esse episódio fala sobre a criação. O primeiro capítulo da Bíblia vai nos falar sobre Deus criando todas as coisas, a forma que Ele criou todas as coisas, como Ele criou o homem, para que a gente possa chegar numa reflexão acerca disso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, né? O Senhor, desde do primeiro versículo, o Senhor vem falando que no princípio Deus criou todas as coisas e tal. No versículo 11, o Senhor, Ele ordena a criação das ervas, das plantas, né? E tudo que Ele faz, Ele fala que é para ser reproduzido conforme a sua imagem e semelhança, né? Conforme a sua semelhança. E então no versículo 11 ele vai dizer assim, ó: E disse Deus, produza a terra. Perceba que ele está falando para a terra produzir. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então Deus ordenou para que a terra criasse as plantas, as que dão semente, as que dão fruta, todo tipo de árvore e espécie de árvores. No versículo 21, ele vai falar assim, ó: E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda a ave de todas as asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então perceba que ele está falando aqui, ó, Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziu. No 20 ele vai falar assim, ó: E disse Deus, produzam a água abundantemente répteis, almas viventes e que voem sobre a face da expansão dos céus, né? Ele está falando para a água criar, para a água produzir. Quando o Senhor vai criar o homem, ele fala assim no versículo 26, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você percebe que ele não mandou nada criar o homem, ele mesmo criou? Para criar a semente
Para criar as árvores, ele ordena que a terra crie. Para criar os peixes, os seres viventes da água, ele manda que a água produza. O homem, ele mesmo produz, né? Ou seja, uma breve reflexão sobre esse assunto é entender que se você pegar uma planta, né? Se você pegar uma árvore e remover ela da terra, sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos que essa árvore vai morrer, vai começar a faltar os nutrientes que é extraído da terra que produziu ela. Entende onde eu quero chegar? Mesma coisa é a água. Se você tirar um animal, qualquer ele que seja, que o habitat natural dele seja a água, né? Vamos citar, por exemplo, o peixe. Se você tirar ele da água, vai faltar o oxigênio dele, que a água produziu. Entende? Então ele foi produzido pela água. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Embora Deus não pediu que a terra criasse nós, e não pediu que o mar criasse nós, Ele mesmo criou, conforme a sua imagem e semelhança, né? Ele produziu a árvore e ordenou que ela se multiplicasse conforme a sua imagem e semelhança, assim como os animais, assim como toda a criação. Ele ordena que procrie conforme a sua imagem e semelhança. A sua própria imagem e semelhança. Não de si próprio, mas da criação. O homem, ele já fez conforme a imagem e semelhança dele. Deus criou o homem com suas próprias mãos. A inspiração de vida, o fôlego de vida, né? O sopro do Senhor, o Espírito do Senhor, foi soprado diretamente dele nas narinas do homem, né? E nós sabemos que o homem, ele foi feito sem pecado. Só que você conhece a história de Adão e Eva, né? Eu não preciso ler aqui o que aconteceu. De certa forma, se corromperam, né? Desobedeceram e gerou uma consequência não só para eles, mas para toda a humanidade. Você talvez já tenha ouvido falar no pecado original, no velho homem, né? Quando se refere a esses termos, estamos falando sobre a queda de Adão. E essa queda de Adão, ela desconectou o homem de Deus. Lembra que eu falei que se tirar a água, aliás, o peixe da água e a planta da terra, ela morre? Assim aconteceu com o humano e Deus. Ele foi desconectado pelo pecado. E isso gerou uma morte espiritual. Entende? E que só pode ser reconectada através de Cristo. Provavelmente você já ouviu dizer que existe um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Isso não é nem um versículo bíblico, não é nenhuma passagem bíblica. Isso é um dito que se popularizou no meio dos cristãos e que não deixa de ser uma verdade. Se você pegar uma planta, tenta criar uma planta dentro de um recipiente com água e coloca um pote de terra do lado. Isso já é experiência feita, que eu já vi inclusive vídeos na internet. Conforme essa planta ela cresce dentro da água, as raízes dela se direciona na direção da terra, por mais que a terra esteja num outro recipiente do lado, porque tem uma atração entre a criatura e o Criador. Como foi a própria terra que a produziu, né? A tendência dessa raiz é buscar a terra. Mesma coisa é um peixe. Se você pesca ele e joga ele na beira do rio ou na beira do mar ali, ele vai se rebatendo, mas é sempre na direção do mar, sempre na direção daquilo que ele necessita extrair vida. E não é diferente com o homem. O homem, ele
busca o Senhor, essa satisfação que o homem precisa, ela está em Deus. É só Deus que pode satisfazer essa necessidade que o homem tem de uma satisfação que o satisfaça por completo, a ponto dele não buscar mais nenhum tipo de satisfação, porque ele já está satisfeito no Senhor. E é isso que acontece com essas pessoas, né? Eu tava vendo as matérias aí sobre esse show, né? As pessoas que estavam ali esperando, e eu vi um depoimento de uma moça que ela tá ali já há alguns dias, tá reclamando que já gastou uns dinheiros e inclusive ela tá até de fralda. Ela fala: eu tô de fralda aqui porque, tipo, para não perder o lugar da fila. Não sei qual que é a intenção dela tá de fralda todo esse tempo lá, e o show foi cancelado e ela tá indignada. E você vê aquelas pessoas ali, multidão, buscando o que eles estão buscando ali? Uma satisfação momentânea, sabe? Um minuto daquela satisfação do ápice. É a mesma coisa que acontece com quem usa droga, com quem é viciado no álcool, com quem busca prazeres carnais, né? É isso, é satisfação momentânea. Só que eu posso falar para você que inconscientemente essa pessoa ela tá buscando a Deus. Porque a criatura ela só vai parar de procurar algo que satisfaça ela quando ela encontrar Deus. Entende? E qual é o nosso papel como cristão? É julgar, é olhar, igual muitos na internet falam: é só bando de, né, fala até algumas palavras que não é certo falar, xingam porque não tem raciocínio essas pessoas e ficam correndo atrás disso. Mas nós, como cristãos, devemos facilitar o acesso dessas pessoas, pelo menos direcionar essas pessoas ao lugar aonde ela vai encontrar essa satisfação. Na verdade, não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa, né? O apóstolo Pedro fala para o Senhor: a quem irei se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Não se trata de aonde irei, não é aonde eu irei, é a quem irei. É uma pessoa, não é um lugar. Então, irmãos, nós, como cristãos, nós temos que ser facilitadores. Nós temos que ser ponte entre essas pessoas que estão perdidas no mundo e o Senhor. Porque a mesma misericórdia do Senhor que nos alcançou um dia, pode alcançar essas pessoas ouvindo o Evangelho através da nossa boca, ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que vai satisfazer, que vai alcançar esses corações, vai convencer, o Espírito Santo vai convencer essas pessoas através da palavra, não é através de nós, é através da palavra que nós professamos, que é a palavra de Deus. E aí sim, essas pessoas vão enxergar a direção, o caminho da satisfação interna, que é o próprio Senhor Jesus. É a palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. No versículo 11 vai falar assim, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos os receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome.
E o verso 14 diz assim, ó: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele está falando de quem aqui? Quem que era a palavra? Quem que João está falando aqui? Quem era a palavra que estava com Deus e era Deus? E que se fez carne e habitou no meio de nós? Né? E que pelo seu sacrifício nós adquirimos o direito de ser chamados filhos. É o próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa satisfação. No livro de João, capítulo 4, ele vai citar a passagem da mulher samaritana, onde ele fala para ela: se você beber da água que eu te der, nunca terá sede. Ele está falando dele mesmo. Ele é a palavra é a fonte de água viva. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar com vocês. Através dessa situação, aproveitar esse assunto que está em alta aí, automaticamente vai gerar mais visualizações e o evangelho vai alcançar mais pessoas através desse vídeo. E que não deixa de ter a ver, né? Porque infelizmente o ser humano ele busca em lugares errados a satisfação que só o Senhor pode gerar na vida dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.